Boa noite, sejam muito bem-vindos. Graça e paz, pessoal. Boa noite. Tudo certo? Sejam bem-vindos aí para segunda-feira na live da comunidade católica Alicerce. Vamos esperando o pessoal chegando, o pessoal aí vai entrando aos poucos na live, né? Até engrenar a semana, até começar a engrenar da semana, vai demorando um pouquinho, né? Então, pessoal, vamos chegando aí para a gente começar mais uma live aí da comunidade católica Alicerce, para a gente mergulhar juntos nessa experiência hoje, principalmente da esperança, da salvação que vem do Cristo, né? Nós vivemos aí tempos onde a esperança aí precisa ser alimentada todos os dias, né? Não tem uma fórmula hoje de viver se não for a partir da esperança. Então, estamos juntos aí para vivenciarmos essa partilha. E nós aproveitamos esses minutos iniciais para agradecer. No último final de semana nós tivemos o nosso evento da pizza e graças a Deus nós alcançamos aí um objetivo. Pela graça de Deus nós conseguimos concluir bem esse evento. E mais uma vez agradecemos a você que é canal dessa providência para as nossas vidas. Não só a providência financeira, né? Como a gente diz sempre e vai continuar dizendo sempre, né? O financeiro é necessário, porém a graça de Deus é muito maior, né? Quando a gente realiza esse tipo de evento, a gente percebe que a graça de Deus é quem nos sustenta, é a graça de Deus quem move o seu coração também para nos ajudar, para estar junto conosco nessa empreitada que nós fomos chamados e que nós dizemos o nosso sim todos os dias. E nós agradecemos a Deus pelo seu sim também. Então, mais uma vez, muito obrigada. E lembramos também do nosso canal no YouTube, né? Depois a gente vai estar salvando essa live no YouTube. A gente já tem todas as outras salvas lá no nosso canal, Comunidade Católica Alicerce. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe para todas as pessoas, para que a graça de Deus, para que o Evangelho de Cristo seja anunciado a todas as pessoas. Galera, licencinha rapidão aí. Alguns problemas técnicos, mas estamos de volta. Tipo, a providência, principalmente essa questão, né? As pessoas, vou ajudar. Mas na verdade é participar do projeto de salvação. Quando nós colaboramos, quando você aí nos ajuda com uma pizza ou pão de mel, não é, que nem a Amanda falou, não é um simples fato não de, eu vou doar, né? Eu vou comprar. Não, gente, você está participando da missão, você é colaborador, você é extensão desse carisma que Deus nos chamou a viver. Então, parece tão simples, é por isso que a gente fala que Deus é simples, porque é nessa simplicidade que o Evangelho vai se estendendo, você vai se tornando participante, você vai se tornando comunidade, você vai fazendo parte da comunidade. Então, quantas pessoas, né, que são os nossos conhecidos, que acaba pegando amizade, que todo mês aí, não pode deixar minha pizza aqui, pode deixar o pão de mel, e que se sente, né, participante. Não, eu estou ajudando, não, eu estou participando da evangelização, e essa é uma das formas, né, ajudando o Alicerce, é uma das formas de fazer com que o Evangelho chegue a tantas pessoas, né? Então, como tantas outras comunidades, né? A Bruna tem feito as lives, né, com o pessoal aí de outras comunidades, tem sido muito legal. Então vai lá no YouTube, você que já perdeu alguma dessas lives aí, a Bruna, né, partilhando um pouco da vida. O Ribamar passou por aqui, a Maria Clara, de comunidades aí, a Ju. Então, gente, há as partilhas, né, que enriquecem, que não nos deixam assim solitários, né, não nos sentimos sozinhos e que nos leva a criar esse ânimo novo, né? Vamos embora, tem muita gente hoje nessa mesma luta, nessa mesma aí embarcação nossa, né, no oceano do Senhor aí, a morada celeste aí, ó. Nosso tema dessa noite, então, é a esperança que salva. A gente ouve muito dizer, né? A gente tem que ter esperança de que vai ser melhor. Sim. A esperança que sustenta, aquela famosa frase, né? A esperança é a última que morre.
Mas como de fato viver nessa esperança? Que esperança é essa? Onde nós encontramos essa esperança? Como viver essa esperança? Viver a esperança. É tudo isso que a gente vai partilhar um pouco nessa noite. Vamos começar então fazendo a nossa oração. O pessoal vai chegando aí. Pessoal, manda aí. Às vezes você tem algum conhecido, você tem alguma pessoa aí que hoje está necessitando de uma palavra, né? Hoje quantas pessoas estão perdendo a esperança de viver, né? Perde a esperança na família, perde aí o sabor da vida e vão se entregando a esse cotidiano da vida. E talvez você aí pode ser esse canal da graça de Deus, mandando aí agora aí compartilhar aí para essa pessoa, manda aí para o teu amigo aí, vai ter uma live agora para falar sobre a esperança, né, que vem desse projeto de salvação. Manda aí para o seu amigo, talvez seu amigo precisa, né, tá precisando nesse exato momento aí de uma palavra onde nos leva a enxergar a vida de uma forma diferente, né? Aquilo que Cristo, a partir do Espírito Santo. Então, compartilhe essa live aí, você que está aí no Facebook, abra uma sala de vídeo, chame outros amigos, porque hoje nós vamos mergulhar hoje nessa necessidade e nessa carência que nós estamos vivendo na nossa humanidade, né? Exatamente. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a Deus pelo dom das nossas vidas, agradecemos a Deus pelo dom da sua vida que está conosco nesse momento, que se conectou a nós nesse momento para que pudesse, mesmo que por curiosidade, vou ver o que está acontecendo, mas com certeza Deus tem algo preparado para as nossas vidas. Nós nesse momento já agradecemos a Ele por isso. Agradecemos a Ele por tudo aquilo que nós vivemos ao longo desse dia e que nos preparou para agora. Que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos sejam alcançados por essa graça de Deus nesse momento, para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos disponíveis, que nós estejamos despertos para escutar aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. A gente propõe uma partilha, mas quem realiza tudo é essa graça de Deus, que nos reuniu, que nos protegeu para esse momento, que nos convocou, ainda que por um convite, ainda que sem saber, ainda que como uma proposta de vida, mas com certeza Deus tem algo extraordinário para fazer em cada um de nós nessa noite. Então nós agradecemos a Ele, agradecemos a Nossa Senhora a proteção, a acolhida, a companhia dessa que sempre está ao nosso lado e que leva as nossas intenções a Deus. Nós rezamos também por tudo aquilo que é intenção sua nesse momento e agradecemos a Deus por essa situação específica. Que Nossa Senhora possa levar ao coração de Deus todas as suas preocupações, todos os seus problemas, para que nós possamos estar inteiramente atentos a essa esperança que nos salva a cada momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Madre Teresa de São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos aí, então, a minha mãe está aí, ó, a Carme, aí a Dona Helena, o Maurício, fundador da comunidade, a Daiane, Emily, você aí que está aí no Facebook, a gente não está conseguindo ver aí as pessoas que estão no Facebook, mas deixa aí o seu alô, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua experiência, que nós vamos aí, a partir da nossa partilha aqui também, nós vamos lendo aí o que você está escrevendo, minha mãe escreveu ali, ô glória, né? Então, Deus abençoe e vamos embora. Vamos começar com a palavra de Deus, falando dessa esperança. Gente, hoje a gente vai começar com a palavra de Deus, que foi a segunda leitura de ontem. A segunda carta de... Não, a primeira carta. Romanos, cara. Eita, mais. Romanos, gente. Romanos 8, 18. Vamos aí, ó, fazendo a leitura. E depois, a partir da leitura, a gente vai mergulhar, então, diante dessa palavra.
palavra de Deus, lá em Romanos, vai dizer assim: eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vã e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A Ana colocou a esperança que salva. E vai falar, essa palavra, gente, vai falar justamente que os sofrimentos desse tempo não têm proporção com a glória de Deus que será revelada em nós. É difícil hoje olhar para essa palavra e fazer a experiência, né? Vamos ser realistas, né, gente? A gente gosta muito realista aqui na comunidade. Olhar hoje, diante dessa situação, olhar para esta palavra e colocar em prática é um exercício de fé. Sim. E a fé é a substância dessa esperança, né? A gente, com a vinda do Cristo, né, quando o Cristo se encarna, a gente tem duas opções. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Não tem em cima do muro, né? Não tem, eu acho que eu acredito, ou talvez eu acredite. Ou você acredita ou você não acredita, né? E a esperança cristã, ela tem essa necessidade de uma certeza anterior para que ela aconteça, né? Que venha da fé, que vem dessa experiência com Cristo, que vem desse encontro de dizer: eu acredito que Cristo existe, eu acredito que Cristo veio para a humanidade. Porque senão a gente vai buscar uma esperança, né? Eu estava refletindo sobre essa live e estava pensando assim, né? A gente pensa muito na esperança aquilo que vem do futuro e que a gente ainda não vê, né? A gente intercala um pouco, a gente entrelaça um pouco a fé e a esperança, né? As pessoas costumam dizer que a fé e a esperança são uma coisa só, mas são coisas distintas, gente. Uma depende da outra, isso sim, mas elas não são iguais, né? Então, o que eu estava pensando, né, para esse momento, às vezes a gente fica assim, a fé é a certeza daquilo que não se vê, a esperança é o que sustenta esse caminho, né? Então, assim, eu estava pensando em muitas situações que a gente vive hoje, né? Esse tempo de pandemia, a gente percebe assim que não existe uma certeza de nada, né? A gente estava conversando na situação das escolas hoje no almoço e fica assim, vai voltar em setembro. O plano laranja, plano azul, nem sei dizer direito como Estamos em todas as cores, né? Né? Mas assim, existe uma programação, existe uma provisão, uma previsão do que pode acontecer. Mas não existe nada concreto, não existe uma certeza, né? E diante dessa incerteza toda, muitas vezes a gente acaba por confundir o que é a esperança e o que é a ansiedade, né? Eu estava pensando, por que isso tem atormentado tantas pessoas, né? Que a gente diz muito, né? A nossa anúncio, a nossa partilha aqui na comunidade, nas nossas lives, a gente tem provocado muito para essa responsabilidade, né? Para a gente assumir a nossa identidade, de quem nós fomos criados por Deus. E se a gente vive uma fé nessa aqui, aquilo que não se vê somente, em setembro vai voltar a aula. Então a gente só fica esperando para setembro as coisas acontecerem. E olha quanto tempo a gente tem de julho a setembro. Parece que o tempo passa muito rápido, mas é muita coisa para acontecer até lá. E eu estava pensando nisso, estudando também uma encíclica do Papa Bento, A Esperança que Salva, o tema dessa live. E nessa carta, nessa encíclica, ele fala assim, que a esperança é justamente a gente viver esse caminho, mas a gente tem que ter uma certeza, e a gente tem essa promessa de Deus, né, de que aquilo, como aqui está escrito aqui, os sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a glória que há de ser revelada.
aquilo que a gente sofre hoje não tem proporção com o que virá. Mas se nós não vivenciarmos o hoje, quando chegar essa realização da promessa, a gente não vai perceber, a gente não vai conseguir tocar, não vai ser algo palpável. E a vida vai passar simplesmente como um sofrimento, né? Porque é fato a gente olhar para a realidade presente e muitas vezes não encontrar sentido mesmo. Só que diante dessas realidades e diante dessas incertezas da vida, a gente corre um risco muito grande de não acontecer, era o que a gente falava. E se dia 8 de setembro não voltar? E se dia 8 de setembro as expectativas daqueles que esperavam algo não forem realizadas da forma que esperávamos? A Amanda está se formando aí nesse... Teve uma projeção, ela fez um cronograma aí, o último ano de faculdade, e de repente veio um fato inesperado. E daí, e se a vida fosse fundamentada, a faculdade toda nessa ânsia de terminar logo, nessa ânsia de que agora eu faço meu TCC, a frustração seria muito grande. Claro que nos frustra muitas vezes, mas olhar para essa realidade precisa no tempo presente já viver a esperança. Porque senão a gente nos perde diante das realidades. Senão a gente vai nos perdendo diante do acontecimento da vida. A gente até conversava aqui antes dessa live, falava, Amanda, eu não sei se você vai conseguir me compreender, Amanda, mas eu falei, a vida está muito mais vulnerável hoje. Como que a vida se tornou algo muito vulnerável? Né? Hoje a vida, qualquer instante, tudo que nós fazemos hoje, a vida está em risco. Tudo que nós fazemos, é o simples fato que nós entregamos, por exemplo, pão de mel, entregamos pizza de moto. Nossa, é sair do portão para fora, a nossa vida está em risco. Né? Nós vivenciamos, nós saímos de carro, a nossa vida está em risco. A partir do momento que nós ligamos o nosso celular, entramos na internet, a nossa integridade começa a correr riscos. Os nossos ideais começam a correr risco. Então, hoje a vida em si, é uma vida cercada de condições de risco. E diante dessas condições de risco, nós precisamos ter um olhar de fé. Nós precisamos ter um olhar que ilumina, que nos dá as diretrizes para não vivermos a ansiedade, para não vivermos as frustrações intensas, porque nós vamos viver a ansiedade, vamos viver as frustrações, mas isso não pode ser sinal que paralisa a nossa vida, né? E até porque a ansiedade, ela provoca em nós uma resposta, né? Que existe a ansiedade que acaba gerando um transtorno na vida do ser humano, mas é a ansiedade que me prepara para, por exemplo, uma situação de perigo. Se eu não me deparar num perigo e eu não tiver a necessidade de fugir dele, eu tô perdida. Do mesmo jeito que a frustração também é necessária para que eu compreenda que nem tudo aquilo que eu projeto é a realidade que vai acontecer na minha vida. De repente, a gente cria muitas, como a Ju disse, é o 5º ano de faculdade, é o último, graças a Deus. Foi um período assim, de muita formação, de muito aprendizado, de um crescimento, um amadurecimento, que pela graça de Deus eu tive a graça de receber. Mas se eu depositasse toda a minha expectativa, toda a minha esperança em simplesmente me formar, eu estaria frustrada nesse momento, porque eu não viveria a esperança que gera o fruto de tudo isso. Existe essa diferença. A frustração, ela me ensina quando acontece, e vai acontecer mesmo quando as expectativas não são tão altas, porque a gente cria mesmo, né? E é natural do ser humano. Alguns têm mais criatividade, outros têm menos, mas em alguma medida a gente acaba criando, né? A gente imagina, a gente projeta muitas coisas, a gente planeja, e é necessário também, né, para criar uma ordem no nosso dia, na nossa vida, nos nossos planejamentos. E a frustração vai acontecer em algum momento, mas ela não pode ser, como eu disse, determinante. Ela precisa me ensinar algo, porque senão eu mato a esperança.
senão eu acabo tirando Sim. o sentido, o rumo para onde eu vou, né? A esperança, ela é esse fio condutor, né? Eu tava pensando, vamos deixar bem claro, assim, né? Trazendo em relação à palavra também. A nossa vida é como se fosse assim, esse fio condutor é a esperança da nossa vida. E aqui vai acontecendo muitas coisas, o que a gente não pode deixar é que esse fio condutor se rompa, né? Para que seja esse o sustento, para que seja a esperança o sustento de que eu vou encontrar a realização da promessa, né? Por isso que a gente dizia antes também, da fé ser a certeza, porque se eu tenho fé, se eu acredito no Cristo, eu sei que existe uma promessa que vem depois. Né? Porque o Cristo, ele não morreu à toa na cruz, ele não veio até nós à toa, mas porque ele acredita no ser humano. Nós temos um valor, assim, inacessível para aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Então, por isso que Cristo veio, se tornou humano como nós, para que nós pudéssemos também compreender que esperança é essa, né? Porque senão acaba assim, eu tô sofrendo hoje, tô sofrendo amanhã, aí eu encontro o anjo sem esperança nenhuma. Nossa, também. Junta dois aí junta nós dois chorando, reclamando da vida e nada. E por isso que São Paulo diz aqui, a criação espera ansiosa a revelação dos filhos de Deus. Porque somente aqueles que acreditam no Cristo acreditam que são filhos de Deus. Né? A gente tem experiências de conhecer pessoas que não acreditam em Deus, né? E não reconhecem essa identidade. Mas é necessário primeiro o reconhecimento disso, né? A nossa proposta é justamente para isso. Eu reconheço a minha identidade, eu reconheço qual é a minha origem para saber por que eu tô aqui. Sim, né? Porque senão a gente fica num espaço inexistente, né? Num vazio existencial. E eu refletia muito, porque aconteceu um caso assim, muito interessante esse final de semana, trágico, né? E que me colocou para pensar em muita coisa. Porque às vezes a gente olha o projeto de salvação como um fim, né? É o fim da vida, é a salvação. Só que o projeto, por isso que é projeto de salvação, catecismo da Igreja Católica, ele vai falar a economia da salvação, né? Esse processo onde envolve Deus, envolve a ação do Espírito Santo, a presença redentora de Jesus Cristo e a humanidade, cada um de nós. Então, todo esse processo é um projeto da economia. Nós todos estamos envolvidos, toda a criação. Nós somos partes, então, da salvação. Então, a salvação não é um fim. A salvação, ela precisa ser desde o nosso nascimento até a eternidade. Então, e muitas vezes a gente para olhando a salvação, quando acabar, eu morrer, acaba tudo. Né? E daí usa a morte como um fim de tudo. E daí muitos cristãos, assim como nós, pode correr um grande risco de viver uma felicidade eterna aqui na Terra. E não vão encontrar a felicidade eterna. Vão viver a infelicidade. Porque se o projeto de salvação agora, nos envolve, nós precisamos estar vivenciando todos os dias a experiência da salvação em nossas histórias. Nós precisamos urgentemente vivenciarmos, sentirmos participantes desse projeto. E é por isso que a palavra vai dizer que a criação espera ansiosamente a nossa manifestação. Porque não é só Cristo. Cristo encarnado, ele se faz presença em nós. E nós somos hoje participantes. Nós vamos dar continuidade a esse projeto. E dentro desse projeto, gente, é a esperança que vai nos alimentar diariamente. É dentro desse cotidiano da vida que, vivenciando dia após dia, vivenciando a salvação, vivenciando essa procura do Cristo em nossa realidade, é que nós vamos encontrar a nossa felicidade. Porque se a gente for depender do condicionamento da vida,
aí fica muito difícil a gente encontrar uma felicidade, vamos dizer, real, assim, né? Uma felicidade livre. Nós não estamos vivendo uma felicidade livre, né? Muitas vezes. Nós estamos vivendo uma felicidade condicionada, né? Aos fatos que acontecem, às realidades que acontecem, e a gente não consegue viver livremente, né, a nossa felicidade. Quero trazer aqui um trecho dessa encíclica do Papa Bento XVI, falando a esperança. A esperança, ela atrai o futuro para dentro do presente, de modo que aquele já não é o puro, ainda não. O fato de este futuro existir muda o presente. O presente é tocado pela realidade futura. E assim, as coisas futuras derramam-se naquelas presentes e as presentes nas futuras. Parece um pouco confuso, mas se a gente for parar para pensar e refletir bem esse trecho dessa encíclica, o Papa Bento XVI fala justamente nisso, né? A gente precisa ter, assim, dessa economia que o Ângelo falava. O que é economia? A gente pensa muito na questão financeira quando fala economia, né? Mas, assim, é a gente saber manejar, né? Levando para a questão financeira. A economia, eu preciso gastar à medida que eu tenho, que eu ganho, né? Se eu tenho um trabalho, sou registrada, ganho lá R$1.500 por mês. A economia vai me proporcionar a possibilidade de usufruir, de gastar esse 1.500 dentro da minha realidade. Se eu extrapolo esse 1.500, eu já perdi a economia. Eu já estou fora dessa realidade da economia. E não é só a economia de guardar, gente, que a gente costuma fazer uma economia, Eu acho que é o equilíbrio, né? Mas desse equilíbrio, desse sustento que acontece. E a esperança é justamente isso, né? Por isso que a gente fala da ansiedade, da frustração. Porque a gente precisa ter a proporção, a gente precisa ter a realidade do que é hoje e da promessa que eu tenho futura. E entrelaçar essas duas, né? Para que o caminho, para aquele fio condutor, ele possa ser presente, ele possa estar sempre aqui me despertando para isso. Porque senão vai acontecer uma tragédia, eu vou perder o rumo da minha vida. Um projeto que eu fiz não deu certo e daí acaba o sentido da minha vida. Às vezes eu deposito toda a minha esperança, minha expectativa. A gente conversava ainda hoje, né? Algumas pessoas no começo do ano fizeram projetos, investiram muita coisa em situações que hoje não tem mais nada, né? E daí? Se a esperança dessa pessoa está toda depositada naquela realidade, perde o sentido da família, perde o sentido da amizade, perde o sentido do trabalho, do próprio trabalho, perde o sentido de existir. Então, por isso que a gente provoca sempre essa esperança de um sustento, de uma realidade vivida hoje, da gente não só aceitar uma realidade, mas da gente discernir, da gente saborear uma realidade e tentar compreender, né? E traçando assim alguns objetivos, algumas metas que nos direcionem para essa esperança, que nos proporcionem esse caminho. Porque senão as coisas acabam, as coisas passam e a gente fica perdido, aí você olha assim, minha vida tá indo, tá acontecendo, né? Quando acontecer, e quando, né? Esses dias no Instagram, eu vi uma caixinha de pergunta, assim, de uma pessoa e falava assim, se a sua vida acabasse hoje, o que seria dela? O que você teria escrito, né? Em outras lives nós já falamos, né? Essa questão da eternidade. Às vezes a gente pensa, né? A esperança é daquilo que vem, daquilo que chega, a fé, ela proporciona isso, né? Esse lançar-se para a vida, essa abertura àquilo que pode se eternizar. Mas a gente precisa pensar muito naquilo que nós já eternizamos ontem, né? Cada dia a gente recebe de Deus essa possibilidade. Eu tô te dando um dia inteiro para você eternizar algumas coisas na sua vida. E o que você vai eternizar? Daí, se a gente não vive nessa esperança, a gente eterniza frustração, a gente eterniza trauma, a gente eterniza ansiedade. E por aí vai, a gente eterniza sofrimento sem sentido, né? Que muitas vezes a gente passa e acaba perdendo. E como é que vamos dizer assim, é uma tendência nossa a eternizar as coisas negativas.
né? Se você assim olhar, assim como eu, muitas vezes, quantas coisas que eu eternizei na minha história, que eu preferi eternizar, quantas brigas, gente, a questão familiar aí, né? A gente que vive no conflito familiar, quantas brigas familiares que a gente resolve eternizar, coisas que a gente poderia não vivenciar, poderia não, né, deixa pra lá, e a gente acaba optando por eternizar. De vez de eternizar a paz, a gente eterniza a discórdia. A gente tem muitas vezes a preferência porque o orgulho fala mais alto, cara. A gente tem várias opções de eternizar aquele momento, por exemplo, de uma discussão, onde a gente pode eternizar uma superação dos nossos limites, da paciência, por exemplo, numa discórdia dentro de casa. Puxa vida, agora que eu poderia ofender, não. Eu vou eternizar a paz. Mas a gente prefere muitas vezes ficar eternizando na nossa história aqueles momentos que, consequentemente, lá na frente, vão estar enraizados. Muitas vezes na nossa história a gente vai olhar para as situações que nós estamos vivendo hoje e vai ver, por que eu estou vivendo isso hoje? Por que eu não consigo superar isso hoje? A gente vai perceber que nós não conseguimos superar muitas coisas na nossa vida no tempo presente porque nós eternizamos, enraizamos lá no passado muitas coisas negativas. Nós muitas vezes optamos em enraizar, em prender as nossas vidas em coisas que nos desgastaram. E não abrimos a possibilidade de olhar para o tempo presente e de buscar um novo significado. Eu vejo assim, eu gosto muito assim, eu vi essa expressão, né? Ressignificar a vida é a ação do Espírito Santo em nós, né? Sempre dar um novo sentido para a vida. E é um exercício que nós precisamos fazer diariamente, porque a vida, ela constantemente está em mudança. Cada vez mais rápido as mudanças acontecem em segundos na nossa história. Eu estava aqui, né? Final de semana a gente estava fazendo a pizza da comunidade. Vou usar o testemunho da senhora aí. E a gente estava fazendo as nossas pizzas e tal, entregando. Umas 3, eu cheguei das entregas das pizzas, eram umas 5 horas mais ou menos. Aí eu vi uma mensagem no meu celular. Aí eu caí de uma escada. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu liguei para minha mãe falou assim, eu tô aqui no hospital. Eu caí da escada, tava com a sua avó pegando jabuticaba, no pé de jabuticaba lá, tomei um escorregão lá da escada, caí e machuquei meu braço. Agora estou aqui no pronto-socorro esperando. Gente, naquela hora eu falei, nossa, a vida, como que a vida, em segundos, ela toma uma direção assim inesperada e que nos deixa numa situação que a gente fala, meu Deus, e agora? Porque o problema maior não era a queda, era o coronavírus. Falei assim, nossa, e agora? Meu Deus do céu, com essa situação e ela lá, e eu comecei a pensar nisso, falei, nossa senhora, e agora? Aí ela falou assim, eu vou ter que ser internada, porque rompeu aqui o braço aqui, os tendões, e vou ter que entrar para uma cirurgia rápida. Gente, eu falei, meu Deus, cara, e agora? Né? Falou assim, e lá você não recebe visita, né, pelo fato da condição que nós estamos vivendo. E eu falei, meu Deus do céu, cara, como que a vida, em um instante, ela toma um rumo diferente. O meu final de semana, naquele instante, ele toma um rumo diferente. E quando ele toma um rumo diferente, eu preciso que a salvação aconteça naquele momento na vida da minha família. Eu não posso esperar o tempo passar e não, mas eu precisava ter fé, eu precisava acreditar que a salvação de Deus estava agindo. A minha mãe estava sendo salva naquele momento, diante da realidade do coronavírus e o hospital, e ela vulnerável. Então a salvação não era a morte, a salvação era a vida. A salvação era aquele momento que ela estava no hospital. E a minha fé, mesmo eu não sentindo, porque eu falava assim, o desespero, a ansiedade, a frustração estava dentro de mim. Mas a fé
que falava dentro de mim, a salvação está acontecendo na vida dela, filha, não se preocupa. Sabe? Então, eu fico imaginando as pessoas que optam a não viver essa experiência, o desespero que isso causa. Porque naquele momento, gente, eu falava assim, meu Deus, existe um projeto, aquele momento, não hoje, né, eu pensando, eu falei assim, não, aquele fato inesperado, Jesus, a redenção de Cristo, iria salvar aquela história. É simples, mas iria salvar. Não seria um fato marcante na nossa família, mas diante daquele fato inesperado, eu tenho certeza, e se minha mãe quiser colocar a experiência, né, descrever um pouco da experiência, aquele fato inesperado de um final de semana, que ela vai pegar agora 3 meses em casa, já estava, né, voltou a trabalhar e volta de novo, né, a se recuperar pós-cirurgia, falar, meu Deus, é preciso encontrar um significado novo. Porque Cristo está agindo na nossa história. E com certeza, no hospital, e eu conversava com ela hoje, ela falou, Ângela, eu fiz cada experiência no hospital. Ela falava, eu fiz cada experiência no hospital que, se não fosse esse fato, talvez eu não enxergaria os acontecimentos. Que muitas vezes eu estava cega. Porque muitas vezes aquele fato nos abre a novas realidades. O interessante de pensar assim na salvação é que a gente pensa muito, a gente falava, né, nessa questão futura, do quanto precisa ser na realidade, no hoje, no agora, na situação, no sofrimento, na alegria, na realização de hoje, né? Porque a gente pensa assim, a salvação ou eu estou salvo, vou para o céu, ou eu estou condenado, vou para o inferno. Mas essa salvação acontece agora. Quem determina isso, nesse momento, sou eu. Né? Ela poderia, o Ângelo poderia determinar assim, tá condenado, tá tudo errado, caiu, machucou, enfim. Mas não, eles decidiram fazer uma experiência de salvação, né? Se ficassem talvez reclamando, se lamentando, se martirizando, nossa, mas por que comigo? Por que agora? Por que... E por que que muitas vezes nós ficamos, infelizmente se tornou algo natural nosso, mas ficamos presos, né? A gente enraiza ali. Só na condenação da situação. Ela esteve condenada a estar no hospital, mas a condenação não era o hospital, a condenação era a posição dela no hospital. Se ela assumisse aquilo como algo ruim, como um castigo, como enfim, como uma consequência má somente, ela não estaria salva, ela não perceberia as pessoas que estavam ao redor, ela não teria feito essa experiência extraordinária. Ela colocou aqui no Facebook, o pessoal do Instagram não tem interação, mas ela disse assim, foi uma experiência extraordinária. Então, extraordinário, saiu daquilo que é comum. Então, se ela não pensa na salvação que a situação proporcionou, ela viveria aquilo ali como só mais um acontecimento da minha vida. E, gente, todas as situações da nossa vida podem ser só mais um acontecimento, mas a salvação, aquilo que é projeto de Deus, aquilo que é revelação de Deus para nós, depende da nossa disposição em perceber. Por isso, na oração, eu pedia isso, para que nós conseguíssemos perceber essa revelação de Deus para nós nessa noite. Porque não é somente uma partilha daquilo que foi estudado, daquilo que a gente conversou, daquilo que a gente reflete, mas é também uma revelação para nós, né? É uma possibilidade de salvação para as nossas vidas hoje. Eu quero eternizar esse momento como uma graça de Deus na minha vida, de poder partilhar de que eu estou junto com pessoas que me proporcionam salvação, né? E o Papa fala assim, nessa encíclica que eu comentei, que existem 3 lugares de aprendizado da esperança. Um é no sofrimento, que é inevitável, por mais que a gente tente. É sofrimento de tudo quanto é tipo, mas é aí que a gente percebe essa esperança. É aí que a gente encontra um outro, com certeza lá a Carmen pôde encontrar um outro no qual ela foi a possibilidade da esperança na vida dessa pessoa. E também ela encontrou alguém que foi a possibilidade de esperança na vida dela. Né? Um outro lugar que o Papa fala também, nesse juízo, né, que a gente fala do final, o que vai ser, né? Será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno? Mas dessa expectativa, desse momento, de nós pensarmos nesse momento.
um dia tudo isso aqui vai acabar. E como vai ser? Né? Eu vou querer me condenar porque eu vou fazendo escolhas até esse final, ou eu vou querer me salvar, que eu vou fazendo escolhas boas até esse final. E existe um outro lugar que o Papa fala, que é na oração. E que oração é essa, gente? É aquela oração aprendida, é aquela oração com a família, é a oração com a igreja. Mas é principalmente a oração da qual a gente se despoja. Fala, olha, Deus, tá tudo aqui. Tá tudo entregue. Tá aqui as minhas condenações, tá aqui aquilo que eu sou, tá aqui as raízes dos meus traumas, os meus problemas, os meus sofrimentos, as minhas incompreensões. E é nesse lugar da oração que nós encontramos o Cristo. E Ele é a principal razão da nossa fé. Né? A única esperança, a única fé que pode nos salvar é uma pessoa. E essa pessoa é o Cristo. Né? Então, se na oração nós fazemos esse ato puro de se despojar diante desse Cristo, de colocar diante dele toda a nossa realidade. Gente, por mais difícil que seja, quando a gente faz uma oração, a gente fala assim, Deus, tá tudo aqui, é impossível a gente sair dessa oração do mesmo jeito que a gente começou. Né? É certeza da ação de Deus, é certeza dessa esperança ser provocada na nossa vida e é certeza da produção dos frutos. E quando você falava assim dessa salvação, né, na alegria, na tristeza, a salvação, gente, o que é a salvação? Não é o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo. A salvação está ligada nesse processo. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição. Então, a salvação também em nossas vidas, né? Vai falar aqui que nós esperamos, né, essa filiação. Se somos filhos, se somos chamados a viver assim como Cristo viveu, por isso que ele falou, toma a tua cruz e siga-me. Né? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, o evangelho de hoje, né? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Aquele, né? Então, o que Cristo nos coloca? Que condição que Cristo nos coloca? Que a nossa vida ela vai passar por esse dinamismo da salvação. Ela vai passar pelo sacrifício. Ela vai passar pela angústia profunda, muitas vezes, dos sofrimentos, mas a ressurreição virá. A ressurreição ela é real, a ressurreição ela é presente na nossa vida. E nós vamos reconhecer essa ressurreição quando nós encontrarmos hoje esses sinais da ressurreição em nossa vida. É dessa forma que nós vamos escolhendo o céu. É dessa forma que nós vamos optando pelo paraíso. Quando todos os dias nós vamos experimentando dessa ressurreição diária. De quantos fatos que nos coloca diante das situações, nos enverga, nos leva à situação de extremo consumo humano, assim como Cristo se consumiu humanamente, mas de olhar e falar, ali está a ressurreição. O sofrimento não é eterno. O sofrimento, até porque Paulo vai dizer também que os sofrimentos, né, não tem proporção da graça de Deus. Não tem proporção, gente. Aonde abundou o pecado, aonde abundou a desgraça, superabundou a graça de Deus. Então, não podemos ficar paralisados. Nós que somos cristãos precisamos seguir em frente. Nós precisamos dessa ação do Espírito Santo em nós para nos levar a um olhar além daquela situação. Não podemos mais ficar paralisados. É um olhar de esperança. É um olhar que nos impulsiona. E se você hoje está vivendo uma situação que você não vê mais possibilidade, talvez você está passando nesse processo, nesse projeto de salvação pela morte mesmo, assim de eu não vejo mais possibilidade, a minha vida parece que se encerrou aqui. Quantas pessoas vivem isso?
Gente, a fé, porque daí já não é mais sentimento, já não é mais emoção, é fé, é certeza. Cristo está comigo e a ressurreição virá. Ainda nessa vida presente, a ressurreição virá. De alguma forma, Cristo está olhando para as nossas histórias para restituir aquilo que a fatalidade da vida nos traz, que os fatos da vida nos traz, que os traumas nos trouxeram. Cristo, da mesma forma, ansiosamente espera entrar na nossa história para nos resgatar da situação onde nós estamos mortos, onde nós estamos paralisados, onde no sacrifício da nossa vida nós entregamos tudo, e não encontramos ainda a possibilidade. Cristo ansiosamente está aí nos esperando que nós o reconheçamos para que Ele possa salvar a nossa história, né? Já caminhando aqui para o final, vou trazer mais um trecho dessa encíclica. Diz o seguinte: o encontro com Deus desperta a minha consciência para que deixe de fornecer-me uma autojustificação, cesse de ser reflexo de mim mesma e dos contemporâneos que me condicionam, mas se torne capacidade de escuta do mesmo bem. Ou seja, quando nós encontramos o Cristo, quando nós encontramos Deus, a gente já deixa de olhar para a gente mesmo. E aí a gente encontra essa possibilidade. Aí a gente encontra, como dizia nas lives anteriores, alguém para eu amar, um projeto para servir e um Deus a quem eu posso servir. Então, se a gente se despoja nesse lugar de esperança, da oração, desse encontro com Deus, é impossível que a gente continue paralisado. É impossível que a gente diga assim, já não tem mais possibilidade. Que tem, gente. Enquanto você acorda, você abre o seu olho, ao invés de mais um dia reclamar, nossa, mais um dia, mais um problema, mais uma situação, pensa assim, mais uma oportunidade, mais um caminho se abrindo, mais uma possibilidade para eu ser quem eu posso ser. Por mais que pareça difícil, mas lembrando da esperança, a oração, o encontro com Deus e o juízo final, o juízo de cada dia, a consciência, o meu despojamento diante das situações. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada, os seus sofrimentos, as suas lutas e também as suas realizações, os seus projetos, os seus sonhos, e que você possa, nesse caminho de esperança que salva, poder compartilhar dessa alegria atual e eterna que a gente vai poder contemplar um dia. Não desista das suas lutas. Oi, Bianca! Graça e paz, a Bianca aí. Oi, dando um oi, Anjão aí. O Anderson aí, boa noite. O Igor sempre está nas nossas lives. Aí, o Igor, Deus abençoe você, meu amigo. O Mauricião também da comunidade aqui, o fundador da nossa comunidade, dando um oi. Graça e paz aí. Todo o pessoal, a minha mãe que esteve participando, mas eu usei a história da senhora aí também. Eu sei que a senhora, né, hoje é pregadora do Evangelho. A nossa vida é assim mesmo. A nossa vida é para ser testemunhada. Então, nós estamos aqui para testemunhar as maravilhas que Deus faz e também testemunhar as nossas fraquezas, né? Muitas pessoas têm medo de falar das suas fraquezas, como se a gente fosse... eles são consagrados à comunidade Alicerce, são super-heróis. Não somos super-heróis, não somos as pessoas de vidas perfeitas, pelo contrário. Temos muitos traumas, temos muitas coisas dentro de nós, e é por isso que nós falamos livremente nas lives, né? Porque a gente está nesse processo. Tudo que nós falamos nas lives, pessoal, são experiências primeiro vividas por nós, dessas lutas Vividos por nós, né? É um desafio, gente. É difícil estar aqui partilhando com vocês, porque é as experiências que nós vivemos, né? São as experiências que saem da nossa vivência, da nossa comunidade. É por isso que nós somos alicerces, nós somos raízes, nós somos sustento, nós não temos medo, né, de falar as verdades. Porque o Evangelho é a verdade, né? É a verdade que sustenta a nossa vida e a verdade para a qual essa esperança nos encaminha.
Só existe uma verdade, gente. Por mais que a história da humanidade tente criar vários caminhos aí para que a gente chegue nessa verdade, só há uma verdade. E a gente percebe que a gente está diante dessa verdade quando a gente pode, de fato, perceber, servir e encontrar esse amor todos os dias. É um sofrimento, é uma alegria, são todas as situações, mas com uma certeza desse amor, dessa verdade que sustenta a nossa vida e que nada abala. Pode até enfraquecer um pouquinho, pode até envergar, mas a gente levanta e continua, porque a gente está baseado na verdade, a gente está sustentado nessa verdade do Cristo que nos criou, nesse Deus que nos criou, nesse Deus que nos sustenta ao longo da nossa vida e que esperamos a realização da promessa de encontrá-lo na eternidade. Se Deus quiser, vamos rumo aí as nossas lutas para encontrarmos com Ele na eternidade. Gente, deixando aí esse convite para vocês. Ajuda-nos a compartilhar também as nossas lives aí, né? Vocês que têm aí acompanhado aí as lives, ajuda aí a compartilhar no Facebook. Às vezes a gente grava os vídeos, né? Compartilha aí. Vamos aí fazer com que o Evangelho chegue nas pessoas mais necessitadas. Quantas pessoas estão necessitando, né? A gente vai encontrando as realidades. Você hoje que precisa, né? Hoje de uma palavra, você que precisa hoje de um auxílio, hoje está se encontrando aí na situação difícil, deixa aí o seu contato, né, na comunidade, entre em contato com a nossa comunidade. A comunidade Alicerce nasce para justamente ser o alicerce, né, dessa nossa realidade hoje. Então deixa aí, você conhece alguém, olha, tal pessoa está precisando, alguns testemunhos, né? Algumas pessoas que assistiram as lives entraram em contato com a comunidade, foi muito bacana, né? Tem ajudado as pessoas. Então essa é a forma hoje que o Alicerce está aí evangelizando. Nós estamos à disposição, né? Colabore com a gente que está no processo aí de construção, a gente que está no processo aí da organização da nossa casa, né? A gente está em manutenção ainda, né? Porque muitas coisas a gente arruma aqui, cai ali e tal. A gente precisa de você, a gente precisa da sua doação, a gente precisa aí da sua ajuda. Então tem os carnezinhos, a gente tem um carnezinho que você ajuda mensalmente com o carnezinho lá, R$10, R$5. Deixa aí, ó, eu quero ajudar com o carnezinho aí da comunidade Alicerce. Deixa aí, a gente leva o carnezinho na sua casa, não tem um valor estipulado, você estipula o valor e você ajuda já mensalmente a comunidade, né? Sendo sócio da comunidade. Então, faça parte, para que a gente possa, aí, quando voltar às escolas, quando voltar à Fundação Casa, a gente levar a palavra de Deus para essa juventude, que com certeza vai voltar para as escolas, né? A gente conversava isso hoje. Os jovens vão voltar para a escola, a gente vai ter trabalho, hein? E vai ter muito trabalho. E a gente conta com a graça de Deus, contamos com a oração de cada um de vocês. Gente, Deus abençoe, uma boa noite. Que Deus, nessa noite, possa ir trabalhar no coração de cada um, trazendo de volta, aumentando essa esperança, aumentando essa expectativa desse projeto que salva hoje, né? A gente não vive uma esperança morta, a gente não vive uma esperança morna, mas que esse Cristo, que essa graça de Deus que nos sustentou nesse momento, possa provocar em cada um de vocês aquilo que é da palavra de Deus, aquilo que é do sustento de Deus para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus sofrimentos, Deus abençoe os problemas, Deus abençoe as suas realizações, as suas felicidades, para que a gente construa essa vida baseado nessa esperança que salva, que é o próprio Cristo. Deus abençoe. Amém. Aí o Anderson falou lá, ajude que realmente vale a pena. Eu sou o testemunho dessa comunidade. Aí, Anderson, isso mesmo. Um grande abraço para você e para a Bianca aí, viu? Então, nos ajudem para que a gente possa chegar aí com o Evangelho até tantas pessoas que necessitam desse amor. Gente, até quarta-feira. Fica com Deus, um abraço a todos, até mais! Mais especial quarta-feira. Aí, ó,
pode falar? Spoiler, não. Não. Deixa na vontade. Não quero montar, gente. Eu me perdi de quarta-feira, viu?